Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor acompanhar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Possam ler aqui a revista das lições bíblicas, ver esta pré-aula, ler o esboço, que é a base da nossa ministração, que está aí no portal Escola Dominical, ver também links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós colocamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal. Se você tem uma conta no LinkedIn também, o portal Escola Dominical tem uma conta no LinkedIn. Ouvir também as leituras diárias que nós colocamos ao longo da semana dos textos sugeridos na revista da Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo pelo YouTube do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixa de comparecer na Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas uma preparação para a Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos estudando 12 personagens bíblicas que nos ensinam como deve ser o caráter do cristão. Então, estas vidas que nós estamos estudando é com este objetivo, ver qualidades destas vidas que nós devemos ter, uma vez que fomos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Jonatas, um exemplo de lealdade. Hoje estaremos estudando a vida de Jonatas, o filho de Saul. E conforme diz o nosso comentarista, o que se sobressai na vida de Jonatas é a sua lealdade, a sua fidelidade. Ele foi leal a Deus, leal a seu pai Saul, leal a seu amigo Davi. E ele nos ensina, então, a ser leal, a ter lealdade. Um exemplo de lealdade na Bíblia é a figura de Jonatas. Jonatas significa Jeová tem dado, Deus nos deu, ou ainda dado por Deus. Como nós dizemos, o nome tem a ver sempre com as circunstâncias do nascimento da pessoa e nos revelam o seu caráter. O nome, principalmente entre os orientais, tem essa ideia do caráter da pessoa. E o nome Jonatas quer dizer dado por Deus. Deus nos deu, Jeová tem dado. E é um nome bem elucidativo, por quê? Porque Jonatas, na Bíblia, ele sempre mostra que ele tinha um grande discernimento a respeito daquilo que Deus dava a cada um. Ele reconheceu que Deus havia dado o reinado a seu pai Saul, mas também reconheceu que Deus tirou o reinado de Saul e deu ao seu amigo Davi. E ele, mesmo sendo príncipe herdeiro, não haveria de herdar o trono. E ele não se revoltou com isto, e ele não ficou irado com isso, e ele não procurou matar Davi com isso. Ao contrário, ele sempre ajudou Davi, ele sempre foi leal a Davi, porque ele tinha sempre a noção daquilo que Deus dava a cada um. E que aquilo que Deus deu tinha que ser obedecido. E aquilo que Deus deu tinha que ser observado. Então, isso é muito importante, já é uma lição que nós devemos aprender, Nós temos que ver que Deus dá coisas e não dá a mesma coisa para as mesmas pessoas, e não dá todas as coisas para todas as pessoas, e nós temos que reconhecer os dons de Deus. E a
ajudar aqueles dons dados por Deus às pessoas, ajudar para que esses dons sejam exercitados e para que todos possam usufruir desses dons. Porque quando Deus dá dons a alguém, não dá para aquela pessoa, mas para que aquela pessoa seja um instrumento para abençoar outras pessoas. Jonatas teve sempre esta noção. Ele soube bem o que Deus deu a cada um e respeitou a vontade soberana de Deus, procurando sempre fazer a vontade de Deus, para que aqueles dons dados àquelas pessoas pudessem beneficiar a todos. No caso de Jonatas, ao povo de Israel, a quem ele serviu. Jonatas era o filho primogênito de Saul. É o que a gente encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 39. Diz assim o texto sagrado: E Ner gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. Então, Jonatas era o primeiro filho de Saul. Ele era da tribo de Benjamim, Saul era da tribo de Benjamim, e quando Saul foi escolhido rei sobre Israel, e Saul foi escolhido por Deus, eu ouço muitas pessoas dizerem que Saul foi escolhido pelo povo. Não, na verdade, a Bíblia não diz isso. Vamos ver lá, o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, capítulo 9, versículo 15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aí o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então quem escolheu Saul foi Deus, não foi o povo. Um dia antes de Saul ir lá perguntar a respeito das jumentas do seu pai para Samuel, Deus já revelou: vai vir um homem da terra de Benjamim, e é esse que vai dominar sobre o meu povo. Então Saul foi escolhido por Deus. Isso é importante nós entendermos. Saul foi escolhido rei e, por tabela, Jonatas, por ser o filho primogênito de Saul, passou a ser o príncipe herdeiro. Quando Saul foi ungido rei, pela lógica, Jonatas seria o segundo rei. Ele era o príncipe herdeiro, o herdeiro do trono. Esta era a condição de Jonatas. E tanto era esta condição de Jonatas, que quando Jonatas aparece pela primeira vez na Bíblia Sagrada, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 2, ele aparece em que circunstância? Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Então vejam bem que Saul, consolidado no reino, ele escolheu e formou um exército com 3.000 homens. 2.000 ficavam com ele em Miquimás, e 1.000 ficavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Então Jonatas, ele já assume a posição de príncipe herdeiro. Ele comandava uma parte do exército, enquanto seu pai, que era o rei, comandava outra. Então, logo no limiar do reinado de Saul, Saul já coloca Jonatas numa condição de príncipe herdeiro, de comandante do exército, já preparando Jonatas para o reino. Aliás,
Saul sempre preparou Jonatas para assumir o reino. Desde o início. Desde aqui. Jonatas já aparece na posição de príncipe herdeiro. Os estudiosos da Bíblia entendem que, embora Jonatas esteja aqui pela primeira vez na Bíblia, ele já tenha participado daquela campanha militar, da primeira campanha militar de Saul, quando Saul vence os amonitas e liberta Jabes de Gileade, que estava sendo ameaçada pelos amonitas. Saul havia sido ungido rei, mas muita gente do povo de Israel não deu valor a Saul, desprezou Saul. É o que está escrito lá no capítulo 10, versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Então, embora tenha sido ungido por rei sobre Israel, uma boa parte dos israelitas não aceitaram Saul como rei. Mas quando houve essa ameaça dos amonitas contra a cidade de Jabes de Gileade, Jabes de Gileade pediu socorro. E Saul foi até o encontro, venceu os amonitas, e os estudiosos da Bíblia entendem que Jonatas já estava com ele e se destacou nesta batalha. Por isso, quando retornaram da batalha, e aí os opositores de Saul se renderam e assumiram que Saul era o rei, porque esta batalha fez com que Saul fosse consagrado, assim, não consagrado no sentido de ungido, mas fez valer a sua posição. Ele acabou sendo reconhecido, uma palavra melhor, ficou reconhecido mesmo como rei de Israel. Os estudiosos entendem que Jonatas se destacou a ponto de Saul ter colocado 1/3 do exército sob o comando de Jonatas em Gibeá de Benjamim. Então Jonatas já assume uma posição de príncipe herdeiro como servidor do seu pai, demonstrando lealdade para com seu pai. No momento em que muitos se opunham a Saul, Jonatas vai com seu pai para a guerra e participa desta grande vitória. E como retribuição a esta confiança, Saul manda Jonatas com 1/3 dos soldados de Israel para Gibeá de Benjamim. Em Gibeá de Benjamim, Jonatas mostra toda a sua dedicação, todo a sua lealdade, primeiramente para com Deus e também para com o seu pai Saul. A Bíblia nos fala que em Gibeá de Benjamim, Jonatas se incomoda. Por quê? Porque ali próximo de Gibeá de Benjamim estava a cidade de Geba, uma aldeia que pertencia à tribo de Benjamim, a tribo de Jonatas. Mas Geba, que ficava ali perto de Jerusalém, nós colocamos aí em nosso esboço a distância. Geba ficava a 11 quilômetros ao norte de Jerusalém e a 5 quilômetros de Gibeá, onde Jonatas tinha os seus 1000 soldados. Geba, então, estava no meio de Israel, mas era uma fortaleza dos filisteus. Os filisteus dominavam naquela época ali boa parte da região, e eles tinham uma fortaleza no coração de Israel. Jonatas era da tribo de Benjamim, viveu naquele clima, viveu naquela situação, e agora que ele comandava o exército, ele se incomodou com aquilo. Como é que nós podemos permitir que incircuncisos, que os filisteus, que não têm aliança com Deus, que não servem a Deus, estejam no meio, no coração da terra que Deus deu a Israel? Como isto é possível? Ele não se conformou.
E aqui nós temos o primeiro ponto da lealdade com Deus. Jonatas não se conformou com uma situação de fato que era contrária à vontade de Deus. Geba, como nós dissemos, era uma aldeia que havia inclusive sido dada na repartição da terra para os levitas. É o que a gente lê lá em Josué, capítulo 21. Na repartição da terra, veja bem, quando foram lançadas as sortes e se dividiu a terra, Josué capítulo 21, versículo 17. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. Gibeá e Geba haviam sido dados à família de Arão. Veja bem, o capítulo 21 de Josué, capítulo 13. Assim aos filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicídio Hebrom e os seus arrabaldes, e Líbana e os seus arrabaldes. E no versículo que nós lemos, versículo 17, da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. Era uma terra que devia ser ocupada pelos sacerdotes. E estava nas mãos dos filisteus. E Jonatas, a 5 quilômetros de lá, com 1000 homens, ele não se conformou com isto. Deus me deu, olha aqui, Deus me deu o comando de 1000 homens. Deus me deu o comando do exército de Israel. Deus colocou meu pai como rei de Israel. E nós vamos permitir que uma área, uma cidade, uma aldeia, que foi dada aos sacerdotes, aos filhos de Arão, fiquem na mão do inimigo? Não posso admitir isso. E ele então pega aqueles soldados, vai até Geba, e lá ele ataca os filisteus, derrota os filisteus e entrega Geba para os filhos de Arão. Jonatas não se conformou com algo que o povo todo aceitava passivamente. Porque Jonatas era leal a Deus. E o que quer dizer lealdade? A palavra lealdade, o dicionário diz o quê a respeito da palavra lealdade? A lealdade é assumir os compromissos, cumprir os compromissos assumidos. É viver de acordo com a lei. É viver de acordo com a regra. E a lei, a regra era que Geba tinha que ser entregue aos filhos de Arão. E estava nas mãos dos filisteus. Jonatas não aceitou isso. Jonatas era leal a Deus. Deus me deu o comando do exército. E eu vou ficar aqui a 5 quilômetros desta verdadeira desconformidade à vontade de Deus? De maneira nenhuma. Ele compra a briga. Ele vai lutar contra o inimigo. Ele vai tirar o inimigo da terra dos sacerdotes. Ele vai tirar o inimigo do coração da terra de Israel, que havia sido dada por Deus a Israel e não aos gentios. Ele não admite que o inimigo viva no meio do povo de Deus. Nós temos esta mesma disposição, irmãos, de Jonatas? Ou nós deixamos o inimigo criar fortalezas no meio do seu povo, no meio da nossa vida? Será que nós não temos fortalezas do inimigo em alguma área da nossa vida? Jonatas disse: Geba é dos sacerdotes. Eu vou expulsar o inimigo e entregar Geba
para os sacerdotes. Nós somos feitos reis e sacerdotes por Jesus Cristo. Não podemos permitir que o inimigo tenha fortalezas em nossa vida. Não admitamos as fortalezas do inimigo nas nossas vidas. O Senhor nos dá armas espirituais, diz o apóstolo Paulo, para destruir as fortalezas. Deus nos dá armas espirituais para destruir as fortalezas do inimigo. E nós temos destruído as fortalezas do inimigo ou temos deixado que o inimigo fique quieto, tranquilo, sossegado no meio da nossa vida, em áreas da nossa vida que deveriam estar intercedendo por Deus, que deveriam estar fazendo parte das nossas da nossa adoração a Deus. Em 2 aos Coríntios, Paulo fala a respeito dessas fortalezas. Não é? 10:4 de 2 aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Jonatas foi lá e destruiu as fortalezas. Comprou briga. Mas não porque fosse briguento. Não porque fosse belicoso. Mas porque ele viu que aquilo não estava de acordo com a vontade de Deus. E certamente ele sabia do que Deus havia falado a Samuel. E Samuel disse a Saul que ele havia sido levantado como rei em Israel para livrar a nação de Israel dos filisteus. Então, Jonatas fez aquilo que estava na direção de Deus, porque ele era leal. E o leal, ele cumpre os compromissos assumidos, ele está de acordo com a lei, e a nossa lei é a vontade de Deus. E Deus honrou Jonatas. E Jonatas venceu os filisteus. E por causa disso, os filisteus se desagradaram e resolveram fazer guerra contra Israel. O gesto de Jonatas fez com que os filisteus se voltassem contra Israel. Irmãos, quando nós guerreamos contra o mal, quando nós destruímos as fortalezas do mal, o mal se levanta contra nós. Mas é para isso que a igreja foi constituída. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que lutar não contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E se nós queremos servir a Deus, nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Paulo, ele deixou bem claro isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Jonatas quis agradar a Deus, desagradou o inimigo, e o inimigo se levantou para guerrear contra Israel. Os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. E o povo, irmãos, não estava preparado para lutar contra o inimigo. Veja o capítulo 13, versículo 4. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos.
e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Nós lemos 1 Samuel 13, do 4 ao 7. O povo estava com medo, o povo estava acovardado. Por quê? Porque o povo havia se acostumado a aceitar o domínio do inimigo. Jonatas teve este incômodo. Jonatas foi leal a Deus. O povo estava acostumado a deixar o inimigo dominar. E nós encontramos muitas pessoas hoje assim. E quando os filisteus se reuniram, o povo, em vez de ir para o campo de batalha, fugiu, se acovardou. Alguns foram ao encontro de Saul, mas foram com medo. E Saul ficou esperando Samuel, para Samuel fazer o sacrifício, para eles poderem ir para a batalha. Porque a última grande guerra que havia ocorrido entre filisteus e israelitas tinha sido nos dias de Samuel. E Samuel fez um sacrifício e depois o povo foi e venceu a batalha. Então Saul estava esperando Samuel para oferecer um sacrifício a Deus, para então irem sob a bênção de Deus para a batalha. Mas o povo era covarde, e os poucos que foram se encontrar com Saul, porque a maior parte ficou escondida nas cavernas, nas covas, nos penhascos, começaram a ir embora. Samuel estava demorando. Saul estava esperando Samuel por 7 dias, e como Samuel não vinha, Saul também teve medo e resolveu ele mesmo fazer o sacrifício para irem para a batalha antes que ele ficasse sem soldado nenhum. Porque naquela oportunidade ele só estava com 600 homens. Assim que ele acaba o sacrifício, Samuel chega. E Samuel repreende, censura Saul. Diz que Deus o rejeitava naquele momento, porque Saul tomou uma posição que não era dele, a de sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifício, ele era rei. Ele não era da tribo de Levi, ele não podia exercer funções sacerdotais. Ele se arrogou essas funções. E Samuel repreende duramente Saul, diz que ele havia sido rejeitado por Deus. E Saul então vai para a batalha com 600 homens, reprovado por Deus. Jonatas estava com ele. Jonatas estava com ele. Jonatas não teve medo. Jonatas não o abandonou, mesmo vendo a rejeição que ele havia sofrido da parte de Deus. Mas a verdade é que Saul já estava com medo, por isso que ele ofereceu sacrifício. Agora ele é reprovado por Deus. Ele não se arrepende, mas ele continua com medo. O exército era pequeno, a Bíblia diz, tinha 600 homens apenas. Veja que dos 3.000 que Saul tinha, só 600 ficaram com ele. Ninguém mais veio. Mas Saul também, por causa da rejeição de Deus, não ia para a batalha. Ficou ali parado. E mais do que isso, além do exército dos filisteus ter 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, fora os soldados, Israel está com apenas 600 pessoas, com um rei desmoralizado. O texto bíblico ainda diz que o exército estava desarmado. Por quê? Porque quem tinha o domínio da metalurgia eram os filisteus. Os filisteus eram um povo tecnologicamente avançado. E eles tinham o domínio do ferro. E não havia armas de metal entre os israelitas. Olha o que diz o texto, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho.
Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquilhas e 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Só Jonatas e Saul tinham espada e lança. Um exército pequeno, desarmado, com um comandante com medo. Olha a situação. E é por isso que Saul não avançava. Saul ficava de um lado, os filisteus ficavam do outro. E ninguém tomava iniciativa. E Jonatas, mais uma vez, tomou a iniciativa. Ele sabia que Deus havia dado Saul para livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas Saul tinha sido rejeitado. Mas a vontade de Deus era que os filisteus fossem vencidos. E Saul não tomava a iniciativa do combate. Os filisteus também não tomavam a iniciativa do combate. Jonatas não se conformou com isso. Chamou o seu pajem de armas, o seu moço, e disse: vamos para o lado dos filisteus. Mas para ir para o lado dos filisteus, Jonatas tinha que passar por 2 rochas pontiagudas. Uma chamada Bozês, que quer dizer altura, e outra chamada Sené, que quer dizer rocha pontiaguda. Rocha pontiaguda quer dizer que ela é difícil para subir, difícil para descer. E por serem altas, quando ele subisse, ele seria um alvo fácil do inimigo que estava do outro lado. Que dificuldade, irmãos. Era melhor ficar esperando a ordem do rei. Era melhor ficar acomodado dentro da inércia do rei. Mas Jonatas era leal a Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era livrar o povo dos filisteus. E isso não ocorreria enquanto Saul continuasse com medo do lado de cá. E os filisteus do lado de lá. Para vencer os filisteus era preciso lutar. E para lutar era preciso ir à guerra. Jonatas não se conformou com isso. Sabia qual era a vontade de Deus. Era leal a Deus, porque o leal a Deus é aquele que faz a vontade de Deus. E ele então chamou seu pajem de armas. Vamos atravessar para o outro lado. E para atravessar para o outro lado, ele teve que subir uma rocha pontiaguda, alta, e descer. 2. Que dificuldade. Irmãos, para nós fazermos a vontade de Deus, nós vamos encontrar obstáculos pela frente. Obstáculos que aos olhos humanos são intransponíveis. Mas confiemos em Deus. Se é a vontade de Deus, ela há de prevalecer. Suba esta rocha. Fique vulnerável ao inimigo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Jonatas foi com seu pajem de armas. Subiu a rocha Bozês, que era alta e pontiaguda, e desceu. Subiu a rocha Sené, que era pontiaguda, e desceu. E aí ele pede uma confirmação para Deus. Ele pede um sinal. Está lá em 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque para com Deus nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas foi, não porque era brigão, não porque era belicoso, mas porque ele sabia qual era a vontade de Deus e ele confiava no poder de Deus. O exército é numeroso, mas se Deus quer livrar, ele vai livrar com muitos ou com poucos. Não tem nenhum impedimento para Deus.
Irmãos, operando Deus, quem impedirá? Disse o profeta. Foi o que Jonatas disse aqui. Vamos, porque a vontade de Deus é livrar o povo de Israel dos filisteus através das mãos do meu pai. Meu pai está lá, quieto. Ele havia consultado a Deus. Ele trazia o éfode, né? O Aitube, o Aías, filho do Aitube, o irmão do Icabô lá, filho de Finéias, filho de Eli, que era sacerdote do Senhor em Siló, ele estava com o éfode, com Urim e Tumim. Mas Saul, que tinha sido rejeitado por Deus, não tinha coragem de consultar a Deus. E Jonatas foi por conta própria. Não avisou seu pai. Mas ele foi confiando em Deus, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Irmãos, nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vá na direção de Deus, que Deus estará com você. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os obstáculos, não olhe para o inimigo. Confie em Deus. Como diz o hino, não desanimes, mas confia em Deus. Jonatas foi, e antes, ele pede um sinal a Deus. Ele diz assim, ó Senhor, se for da tua vontade que eu vá mesmo, quando o inimigo me vir, que ele diga, vem aqui. Se ele disser, vem, eu vou. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Agora, se ele disser, fica aí, eu não vou. Ele pediu um sinal a Deus. E quando o inimigo viu, disse, vem! E ele entendeu, então, que Deus estava com ele. E ele foi. E a Bíblia diz que quando ele foi, os inimigos vieram, e ele e seu pajem de armas mataram 20 homens. E quando Jonatas matou o 20º, o que é matar 20 homens diante de um exército que tinha 30 mil carros e 6 mil cavaleiros? Fora os outros soldados. Mas como diz o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, quando nós começamos, Deus começa conosco. Jonatas começou, superou os obstáculos das penhas agudas, pediu o sinal a Deus, Deus confirmou, ele foi à batalha. Quando ele matou o 20º, Deus mandou um terremoto naquela região. E houve um grande alvoroço entre os filisteus. Com o terremoto que houve, os filisteus saíram fugindo. E o terremoto também mexeu do lado de lá. E Saul, então, percebeu o alvoroço, percebeu aquele movimento. E então foi procurar saber quem havia saído do meio deles, porque ele viu que havia luta do lado de lá. E então ele descobriu que Jonatas e seu pajem de armas não estavam. Aí então ele teve coragem de consultar a Deus. Mas antes que Deus desse a resposta, o alvoroço aumentou tanto que ele nem esperou a resposta de Deus. Ele já entendeu que era para ir. E ele foi com os seus soldados. E foram lá. E lá chegando, venceram os filisteus. Porque muitos deles já haviam fugido. E eles foram e venceram os filisteus. Mas como Saul estava fora da direção de Deus. Olha a diferença. Jonatas estava na direção de Deus. Mas como Saul estava fora da direção de Deus, Saul, antes de ir, deu uma ordem absurda aos soldados. Disseram, nós vamos, mas vocês não comam. Façam jejum. Lutem em jejum. Achando que com esse sacrifício Deus iria dar a vitória. E o povo foi. Mas como o povo não havia se alimentado, não pôde destruir totalmente os filisteus. Pelo contrário. Eles ficaram exaustos, fisicamente esgotados. E não conseguiram destruir todos os filisteus. Jonatas lutou do lado deles. Mas Jonatas não havia ouvido a ordem de Saul. E quando eles param num bosque, já esgotados fisicamente, não tinham mais condição de ir atrás dos filisteus, naquele bosque havia mel. E Jonatas comeu mel, deu mel para o seu pajem de armas. E um soldado viu que Jonatas comeu mel. E o repreendeu, dizendo que ele havia desobedecido a ordem de Saul.
E Jonatas criticou a ordem do seu pai, dizendo, olha, está vendo como o mel me fez bem? Porque a Bíblia diz que os seus olhos se aclararam, ele revigorou as suas forças. E Jonatas disse, olha, se não tivesse dado essa ordem, os soldados poderiam ter se alimentado e nós teríamos vencido os filisteus. Mas ficou por ali. Jonatas não continuou comendo. Ele obedeceu a ordem do seu pai, embora tivesse criticado. Mas quando o povo não pôde mais ir atrás dos filisteus, quando eles foram tomar os despojos do povo, havia muitos animais, o povo estava faminto, morrendo de fome, e já começaram a matar os animais e a comer carne com sangue, o que era proibido pela lei. A lei proibia comer carne com sangue. Está lá em Levítico, capítulo 17, versículo 14. Porquanto, vamos ler o 13. Também qualquer dos homens dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne. O seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Quando Saul soube que o povo estava comendo carne com sangue, ou seja, estava com tanta fome, que degolavam o animal, não esperavam derramar o sangue, para cobrir o sangue com a terra, para depois então preparar a carne para comer, Saul então mandou que eles viessem ali, que tinha uma rocha, né? E nessa rocha eles degolassem, derramassem o sangue para comer. É isso que sempre que acontece, irmãos, toda vez que uma ordem humana quer se sobrepor às coisas de Deus. A ordem de Saul era absurda, não havia ordem nenhuma de Deus mandando os soldados batalharem em jejum. Isso causou um esgotamento físico, uma fome extrema. E por causa desse mandamento de homem, o povo foi levado ao pecado. E é sempre isso que acontece. Quando se criam doutrinas de homens, mandamentos de homens, o povo acaba indo para o pecado. Veja o exemplo dos fariseus. Os fariseus criaram uma série de mandamentos. E eles eram os maiores pecadores. Jesus disse que eles eram hipócritas, grandes pecadores. Eles acabaram sendo os responsáveis pela rejeição de Jesus por Israel. Porque quando nós criamos mandamentos de homens, quando nós queremos ser mais santos do que Deus, mais realistas do que o rei, nós acabamos caindo no pecado. No pecado. Os fariseus, os judeus, dizem que eles criaram uma cerca em torno da Torá. É uma cerca em torno da Torá. Eles criaram uma série de mandamentos para prevenirem o homem de desobedecer à lei de Deus. Mas é esta cerca da Torá que os distancia de Deus. Cumpramos a palavra de Deus. Não inventemos normas de homens, mandamentos de homens. É lógico, toda reunião, toda sociedade tem costumes, tem tradições, né, porque isso é próprio da sociabilidade do homem. Mas esses costumes, essas tradições, não podem sufocar nem substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus era que Saul tinha que livrar o povo dos filisteus. Ele sabia disso. Samuel, quando o escolheu, quando disse que ele havia sido escolhido por Deus, disse que a missão de Saul era livrar o povo de Israel dos filisteus. Era isso que ele tinha que buscar. Era isso que Jonatas estava buscando. Mas ele criou uma norma nova. Vocês vão lutar em jejum. Tem que jejuar para lutar. E isso levou o povo ao pecado. O povo agora estava comendo com sangue. Tomemos cuidado, irmãos. Tomemos muito cuidado com isso. A lealdade impõe ficarmos na palavra de Deus. Jonatas ficou na palavra de Deus. Atacou. Deus honrou a sua coragem. Mas Saul atrapalhou. No outro dia, Saul quis tirar o prejuízo.
vamos guerrear. Agora o povo já se alimentou, vamos guerrear. Mas ele foi consultar a Deus. E Deus não lhe deu resposta. E ele interpretou o silêncio de Deus como sendo pecado no meio do povo. Por isso que Deus não respondia, porque havia pecado. E é uma realidade. Quando Deus não responde é porque há pecado, porque Deus não ouve a pecadores. Vamos lá, em João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Como Deus não respondeu, Saul diz, tem pecado aqui no meio do povo. E então ele diz, vamos lançar sorte sobre o povo. Quem está em pecado? Aí ele ficou do lado com Jonatas e do outro lado o povo. A sorte livrou o povo. Aí ficou entre Jonatas e Saul. E a sorte livrou Saul. Era Jonatas. Porque Jonatas havia comido, desobedecido ao rei. E então Saul disse, vou matar Jonatas. Porque ele disse, quem estiver em pecado será morto. Nem que seja meu filho Jonatas. E era Jonatas. Mas o povo não permitiu que Jonatas fosse morto. Por quê? Porque não era pecado. Era um mandamento de homem. Primeiro. Um mandamento contrário à vontade de Deus e que impediu que a vontade de Deus fosse feita. Porque a vontade de Deus era que Saul livrasse o povo de Israel dos filisteus. E ele estava acovardado, não ia à batalha, e Jonatas que foi. E ele ainda atrapalhou porque ele não deixou o povo se alimentar. E aqui vem uma outra lição espiritual. Uma outra aplicação espiritual. Não venceremos o inimigo se não estivermos alimentados. E alimentados do quê? Do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Eu só ataco o inimigo se eu estiver com a palavra. Na armadura de Deus, a única arma de ataque é a espada do Espírito. Mas o povo estava sem alimentação, por isso o inimigo escapou. Mas por que então Deus revela o que Jonatas faz? Porque um soldado tinha visto Jonatas comer o mel. Isso causaria escândalo ao povo, tropeço para o povo. Como Jonatas foi vitorioso, como o povo foi vitorioso, embora não tenha destruído o inimigo, venceu os filisteus, se poderia ter a impressão de que se pode desobedecer ao rei. E o rei havia sido posto por Deus, havia sido rejeitado por Deus, mas o sucessor ainda não vinha. O princípio da autoridade é divino. E Deus não permite de forma alguma que a autoridade seja desfeita. Hoje nós temos muitos rebeldes no meio do povo de Deus. O princípio da autoridade é divino. Mesmo a autoridade sendo rejeitada por Deus. Deus fez mostrar que Jonatas havia descumprido a ordem do seu pai. Mas não havia pecado. Primeiro porque era um mandamento de homem. Segundo porque Jonatas não sabia da ordem quando ele comeu. E ao saber, ele parou de comer. Deus não deixa nada oculto. Tudo será revelado. Foi revelado que Jonatas havia comido. Mas o povo não permitiu que Saul matasse Jonatas. Porque Jonatas não havia pecado. Jonatas havia feito a vontade de Deus. Irmãos, façamos a vontade de Deus. E mesmo quando sejamos atingidos por leis injustas, por leis absurdas, Deus não permitirá que morramos. E naquele ato de revelação do erro de Jonatas, Jonatas se consolidou como príncipe herdeiro. Jonatas foi tido como um herói. O povo não permitiu que Saul matasse Jonatas. E Jonatas foi recebido pelo povo como herói. Olha lá, 1 Samuel,
capítulo 5, capítulo 14, versículo 45. 1 Samuel 14, 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Saul tinha sido rejeitado por Deus, mas Jonatas foi confirmado por Deus. Mas para isso acontecer, Deus teve que revelar que Jonatas havia comido mel. Deus teve que revelar o absurdo da ordem de Saul. E Deus fez com que Saul não pudesse matar Jonatas. Fique fazendo a vontade de Deus, irmãos. Faça a vontade de Deus, meu irmão. E Deus te honrará, e Deus lhe honrará, e Deus lhe abençoará, e Deus lhe livrará da morte, e Deus mostrará a sua inocência. Foi o que aconteceu com Jonatas. Jonatas foi confirmado na posição que tinha, na posição de eminência no reino, o segundo do reino, depois do seu pai Saul, era Jonatas. Mas Jonatas já sabia que seu pai Saul havia sido rejeitado. Saul é mandado matar os amalequitas, destruir Amaleque. E ele mais uma vez falha. E mais uma vez é rejeitado. Ele poupa Agag e poupa os animais. Samuel lhe diz que Deus já havia escolhido um outro para o seu lugar. E rejeita Saul. Jonatas sabia disso. E Jonatas tinha uma visão espiritual. Jonatas soube que seu pai não haveria mais de reinar e que Deus já havia escolhido alguém que iria tomar o lugar de seu pai Saul. E, por tabela, Jonatas também soube que não reinaria sobre Israel. Mas como ele era leal a Deus, ele se manteve na sua posição, na qual ele havia sido confirmado por Deus, e aguardou a vinda daquele que o profeta Samuel havia dito que reinaria no lugar de Saul. E este alguém, nós sabemos, é Davi. Davi se apresenta como um grande campeão quando vence o gigante Golias. E quando ele vence o gigante Golias, Jonatas vê em Davi aquele que o profeta Samuel havia dito que haveria de reinar sobre Israel. No capítulo 18 de 1 Samuel é dito o seguinte: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E saiu naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Jonatas, irmãos, ele tinha uma visão espiritual. A vitória de Davi sobre Golias mostrou para Jonatas que Davi era aquele que haveria de reinar sobre Israel. Por quê? Porque Saul, mais uma vez, estava acovardado. Golias vinha durante 40 dias, insultava a Deus, chamava, desafiava, e Saul não tomava iniciativa. Jonatas estava com ele, mas Saul não tomava iniciativa. Davi foi lá, tomou a iniciativa, matou o gigante
e o povo de Israel venceu os filisteus. Qual era o propósito de Deus para com o rei de Israel? Que ele livrasse o povo dos filisteus. Saul havia sido rejeitado, a confirmação da rejeição quando ele não destrói Amaleque, e agora nesta luta com os filisteus, é Davi quem proporciona a vitória. Jonatas havia proporcionado a vitória antes, agora é Davi. Então Jonatas percebe que é Davi aquele que vai reinar, porque é ele que está cumprindo a vontade de Deus para livrar o povo dos filisteus, e não seu pai, que está rejeitado, e por tabela, ele também não reinaria. Então Jonatas vê em Davi aquele que haveria de cumprir a vontade de Deus, e é por isso que Jonatas o ama, é por isso que Jonatas une a sua alma à alma de Davi, é por isso que Jonatas passa a querer o bem de Davi e a fazer aliança com Davi. Ele faz uma aliança com Davi. Ele tinha esta consciência. E isto, irmãos, não é elucubração teológica. Pelo contrário, Jonatas tinha esta consciência. Vamos ler aqui. Lá em 1 Samuel ainda, ele diz assim, que, não estou achando aqui o versículo, mas ele mostra, ele tem esta consciência, né, de que era Davi aquele que reinaria no lugar, né? Jonatas diz com todas as suas palavras que era ele que iria reinar sobre Israel. Davi diz isso Jonatas diz isso para Davi. Mas a verdade é que Jonatas vê nisso, tanto que ele tira a sua capa, a sua roupa de príncipe herdeiro e entrega para Davi. Dá também a sua espada, e só ele e seu pai Saul tinham espada em Israel. Os irmãos lembram que nós lemos aqui? Ele entrega a sua espada a Davi, os seus vestidos, o seu arco e o seu cinto. Ele, com esse gesto, ele reconhece que Davi era aquele que haveria de reinar sobre Israel. Ele abre mão da sua posição para aquele que havia sido escolhido por Deus. Quem é leal renuncia a si mesmo. Nós só seremos discípulos de Jesus se renunciarmos a nós mesmos. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O hino da harpa cristã diz: pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Mas para sermos leais a Jesus e a sua bandeira, o seu pendão, ao Evangelho, nós temos que abrir mão de tudo que temos. Nós temos que nos entregar a Jesus. E Jonatas, com a sua visão espiritual, com o seu discernimento, ele logo se une a Davi. E, irmãos, esta união é uma união espiritual. Existe uma abominável blasfêmia por aí, dizendo que Jonatas e Davi é um exemplo de casal homossexual, de amor homossexual.
Porque quando Jonatas morre, Davi, ao prantear, diz: o seu amor era maior do que o amor das mulheres. Irmão, Jonatas e Davi eram heterossexuais. Davi teve várias mulheres e vários filhos. Jonatas também casou, teve filho. Mefibosete era filho de Jonatas. Eles não têm nada de erotismo, não tem nada disso. Era um amor espiritual, o amor de Deus. Eles serviam ao mesmo Deus, tinham comunhão com Deus. E Jonatas viu em Davi o rei de Israel. E que a vontade de Deus era ser leal a ele. E é por isso que ele abre mão da sua posição. Saul fica indignado com isso. Olha o que nós lemos lá. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Jonatas arriscou a sua vida por Davi. Saul também sabia que Davi era o próximo rei. Mas Saul não se conformava com isso e queria matar Davi para que ele não reinasse em seu lugar, como se ele pudesse impedir a vontade de Deus. Mas Jonatas não. Jonatas, que seria o maior beneficiado pela morte de Davi. Porque se Davi morresse, o seu trono estava garantido. Mas ele preferiu fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Ele preferiu agradar a Deus e não ao homem. Isso que é lealdade. E ele se une e começa a defender a Davi. Desde o momento em que ele espiritualmente tem a visão de que Davi reinará sobre o povo de Israel. E quando o povo começa a dizer que Davi matou os 10 milhares e Saul milhares, e Saul tem inveja e ciúme de Davi e começa a querer matar Davi, Jonatas sempre vai em defesa de Davi. Todas as vezes que Saul quer matar Davi, Jonatas impede. Quando Saul manda o próprio Jonatas matar Davi, Jonatas defende Davi. Jonatas, quando Davi se esconde, Jonatas vai e intercede por Davi. Saul é convencido a não matar Davi por Jonatas na primeira vez. Nessa segunda vez que nós lemos aqui, ele viu que não tinha mais jeito. E ele então avisa Davi de que não havia jeito mais. Eles fazem uma aliança, que um defenderia a descendência do outro. E nunca mais se vêem. Quando Saul vai perseguir Davi, nunca Jonatas está com ele. Jonatas defende Davi, mas nunca deixou de ser leal ao seu pai. Nunca deixou de cumprir a sua posição de defender a nação de Israel. Tanto que vai morrer com Saul na mesma batalha. Lá no Monte de Gilboa. Saul foi consultar a feiticeira. Jonatas não foi com ele, porque Jonatas era temente a Deus. Mas na batalha, ele estava ao lado do seu pai. E morre tanto Saul quanto Jonatas. E quando Davi sabe, ele chora a morte de Jonatas. E ao chorar a morte de Jonatas, ele descreve quem era Jonatas. Ele diz: como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi chama Jonatas de valente, porque ele era um homem de valor. Não só porque ele tinha coragem, mas porque também ele era leal. Ele era honesto. Ele era fiel.
fiel a seu pai Saul, tanto que morre no campo de batalha junto com ele. Fiel a seu amigo seu amigo Davi, tanto que o livra da morte algumas vezes. Fiel a Deus, porque sempre fez a vontade de Deus, mesmo que isto tenha representado a renúncia à sua posição de príncipe herdeiro, a renúncia ao poder, a renúncia à fama. Jonatas era valente. Jonatas era irmão. Ele realmente amava as pessoas, fazia o bem das pessoas, queria o bem das pessoas, nunca prejudicou ninguém. Jonatas amava as pessoas. E amava com amor de Deus. Porque ele era leal, ele era fiel, ele fazia a vontade de Deus. Qual é o nosso relacionamento com as pessoas? Mesmo as pessoas que ocupam as posições que, a princípio de direito, seriam as nossas. Será que nós aplacamos a ira dos inimigos dos nossos amigos? Será que nós procuramos intermediar e trazer paz às pessoas, como fez Jonatas? Será que nós somos homens de valor, somos amigos, somos irmãos? Será que nós usamos as armas espirituais para a destruição das fortalezas? Será que nós somos dados por Deus para o bem dos homens? Pensemos nisso. Amém.